Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui. Vocês têm dúvidas sobre a última aula? Como é que tá? A gente, na última aula, só para lembrar rapidamente, a gente estava calculando o transporte, né, usando aquele formalismo que eu mostrei para vocês bem explicitamente como é que faz na S2. E aí eu calculei para vocês como é que faz o transporte. E para isso a gente precisa das derivadas daqueles vetores de base. E aí a gente calculou as derivadas dos vetores de base na aula passada. Eu argumentei com vocês de que, como a gente está trabalhando com o universo homogêneo isotrópico, a gente não precisa se preocupar com mais um vetor, ou seja, a gente viu que o transporte que envolve tempo e raio, né, fica fechado em si, ou seja, no sentido de que se você transporta a direção temporal, você ganha direção radial, se você transporta radial, você ganha radial e temporal, mas não se misturam com os ângulos. Tá? O que é natural, porque basicamente o que você está dizendo é que se ele é isotrópico, você começa numa direção, não tem outra direção para a qual a mais você possa se misturar. Né? Isso indicaria uma certa anisotropia do seu espaço. Tá certo? E agora o que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez no caso da esfera, a gente vai fazer no caso de Friedmann, e a gente vai ver como é que a gente pode falar agora desses campos que são paralelo-transportados. E dos campos paralelo-transportados a gente vai tirar o conceito de geodésica. Porque a gente quer saber o quê? Uma vez que a gente sabe a geometria, ou a gente modela a geometria do nosso universo, a gente quer saber como que as partículas físicas se comportam nesse universo, tá certo? Então é isso que a gente vai usar para calcular, né, eventualmente, depois toda a parte da cosmologia observacional, já que tudo que a gente observa, até há pouco tempo atrás era luz, e agora é luz e onda gravitacional, que de certa forma é parecido, né? No sentido de que também vai seguir trajetórias nulas, né? E a gente vai ter mais ou menos as mesmas coisas. Então, vamos agora ver essa parte do transporte que nos descreve a geometria do universo de Friedmann, certo? Então, a gente tinha visto isso aqui. Tá certo? Se alguém não lembrar do que eu estou falando, me avisa, tá? Aqui a gente tinha visto isso. Certo? Então esses dois são sempre simétricos, né? Isso aqui vem da simetria, do símbolo de Christoffel. E a gente tem um termo adicional, que é o termo que a gente calculou explicitamente na aula passada, porque eu tinha esquecido um termo, que é esse aqui. A derivada desse cara, ele vai ter esse pedacinho aqui que a gente pode achar um pouco estranho. Porque você vê que o transporte na direção radial de um vetor radial ganha um termo temporal, tá certo? Mas isso dá pra gente entender já já. E a gente tem mais um pedacinho que é assim. KR dividido por 1 menos KR quadrado gama R. Esse aqui é mais compreensível, né? Você transportou naquela direção, mas você tem que lembrar que a métrica tem um pedacinho que te atribui pesos diferentes para cada valor de R, né? Então, finalmente, você tem uma coisa assim. Então, vocês veem que esse transporte, ele é fechado, no sentido de que se eu fizer o transporte segundo, né? Como o T nunca vai em alguma coisa... o T nunca, nem o R vão numa coisa nova, né? Você vê que R com R vai em T e R, R com T vai em R, T com R vai em R, T com T vai em 0. Então, esse negócio está fechado. Enquanto eu estiver fazendo transportes que estão presos nessa hipersuperfície aqui, tempo e raio, né? Eu só preciso me preocupar com esses dois vetores de base, o que simplifica muito a nossa vida, tá certo? Isso aqui é uma maneira mais pé no chão, independente de coordenada, de ver o mesmo tipo de conceito que aparece na forma covariante. Tá certo? Na forma covariante, o que acontece é que você descobre que só tem um vetor importante, que é o vetor normal, e o vetor normal te induz uma métrica nas folhas. E esses dois ingredientes são suficientes para fazer todas as contas, assim como aqui essas duas direções também são. Tá certo? Beleza. Bom, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai encontrar um campo paralelo transportado, tá? E isso tem uma nuance nisso aí, que é a diferença entre você ter um campo paralelo transportado e uma geodésica. E essa nuance, às vezes, é difícil de ver, tá certo? Então, a gente vai primeiro trabalhar com o campo e depois a gente vai passar para uma geodésica e a gente vai ver como que essas duas coisas são diferentes, certo? Então, vamos começar com o nosso campo. Eu tenho um campo, tá certo?
E esse meu campo, inicialmente, ele está normalizado, tá certo? Eu vou dizer que ele é só... Ah, não, isso aqui eu já tinha feito na aula passada. Se eu pegar o meu campo e disser que ele é exatamente isso aqui, tá certo? Veja, é um campo. Significa que em todos os pontos de uma certa folha, rotulada por T0, eu estou colocando vários vetorizinhos apontando para cima, tá certo? E uma vez que eu designei isso aqui, a gente sabe que o transporte paralelo desse cara, T, um certo delta T, em V de T0, vai ser igual ao quê? É só a gente aplicar a nossa fórmula, né? Que vai ser o gama 0 de T 0 mais delta T menos del T gama T, né? E aí esse cara aqui calculado em T mais T0 mais delta T. Tá certo? Mas esse cara é zero. O que isso está mostrando para a gente é o seguinte, que esse campo aqui, se eu estender ele para ser esse aqui é um campo geodésico, é um campo paralelo transportado. Tá certo? Aqui é Tzinho, aqui é Tzinho. Aqui. Isso aqui está claro, pessoal? Eu só estou falando que esse campo, transportado paralelo à direção dele mesmo, ele continua igual. Certo? Beleza. Esses caras aqui... Tá. O transporte de forma mais intuitiva, o transporte de Lie funciona assim. Pensa que eu tenho aqui um certo objeto matemático, um vetor. Tá certo? E aí eu quero transportar esse vetor daqui para cá. Ok? Para eu transportar ele daqui para cá, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar uma certa região onde esse vetor habita. Eu posso pegar várias trajetórias, vários pontos nesse pequeno disco aqui, tá certo? E posso pegar esse disco, porque, deixa eu te explicar mais uma coisa. O transporte de Lie, ele não pode ser feito de forma arbitrária. Né? O transporte de Lie, ele depende de uma certa congruência de curvas, tá certo? Essa congruência de curvas, ela é definida por um campo que dá a tangente dessas curvas. Então, dado uma congruência, digamos que eu tenho uma congruência simples, nesse caso que faça isso aqui, tá certo? Até aqui, tá certo? Então, se isso aqui é uma congruência de curvas que está mapeando sem se cruzar esse pequeno disco nesse pequeno disco, existe uma ferramenta na geometria diferencial que se chama push forward. Essa ferramenta permite pegar qualquer vetor definido nessa região e transportar para um outro vetor definido nessa região aqui. Mas você vê que o push forward, ele depende não de uma curva. Ele depende de você ser capaz de mapear um pequeno pedacinho aberto do seu espaço em um outro pedacinho pequeno aberto do seu espaço. Então, o transporte de Lie tem a ver com transportar um vetor ao longo de um fluxo de curvas. Tá certo? Enquanto o transporte paralelo não tem nada a ver com isso. O transporte paralelo eu estou dando a priori uma ferramenta que te diz quem é esse vetor se eu tirar ele daqui e botar ali. Qual é a componente que ele ganha quando eu fizer assim com ele. Entendeu? Enquanto esse aqui eu não tenho liberdade nenhuma. Essa que é a beleza da derivada de Lie. A derivada de Lie você não tem liberdade. No sentido de que a derivada de Lie deste campo aqui, né, a derivada de Lie desse campo V em relação ao fluxo determinado pelo campo U, não tem mais transporte a ser definido. Dado dois campos vetoriais, isso aqui vai estar bem definido, vai ser o parênteses, vai ser o comutador desses caras. Tá certo? Então não tem liberdade no transporte de Lie. A vantagem técnica do transporte de Lie é que num sistema de coordenadas adaptado, a derivada de Lie vira derivada parcial. Então, você quer saber quem é DDT? Você tem que escrever a derivada de Lie em relação a um certo campo, que no sistema de coordenadas, onde esse campo N é igual a 1, 0, 0, 0,
essa derivada de Lie virou ddt. Se você tiver a derivada covariante em relação a nessa direção aqui, ó, se eu quiser escrever mais precisamente assim, esse cara nesse sistema de coordenadas não é ddt. Esse cara vai ser ddt, e dependendo de onde esse negócio estiver atuando, todos os símbolos de Christoffel aqui associados ao número de índices do objeto. Então, se você não quiser se preocupar com essa bagunça aqui, você tem que trabalhar com a derivada de Lie. Por isso que a derivada de Lie é útil quando você já está antecipando a computação numérica daquilo que você vai fazer. Na hora que você botar no computador, você vai saber calcular derivadas parciais no computador. Certo? Mas eu posso usar a derivada de Lie para, tipo, se eu quisesse, por exemplo, saber como se eu completo um vetor ao longo das curvas geradas por esse gama T. Eu poderia usar a derivada de Lie para definir tipo, Pode. Fica um pouco esquisito, né? Porque você... Não, na verdade nem pode. Não, porque veja, a derivada de Lie, ela depende... Você vai ver que se você fizer essas continhas aqui e abrir um pouco elas, você vai ver que a derivada de Lie, ela depende da derivada do campo N. Tá certo? Enquanto o transporte paralelo, ele é linear na direção que você está calculando. Ele não depende da taxa de variação do vetor, da direção onde você está calculando as coisas. Porque justamente é uma diferença muito importante. O fluxo de Lie, ele depende de você carregar não um ponto. Você não carrega um ponto, você carrega todo um pequeno aberto na direção do fluxo até aqui, entendeu? Você está carregando muitos pontos daqui para cá. Não são vários, você está fazendo um fluxo, você está arrastando um pedaço inteiro da sua variedade. E esse arraste inteiro, de um pedaço inteiro no sentido de um aberto da sua variedade, que define essa ação de push forward. Então, isso aqui não depende só do campo N, ou seja, não depende só do valor de N aqui. Depende do valor de N aqui, de N aqui, de N aqui, de N aqui. Depende do valor de N em toda essa região aqui. O que matematicamente fica expresso no fato de que a derivada de Lie depende da derivada de N. No transporte paralelo, eu estou falando o seguinte, eu pego esse vetor e o transporto paralelamente na direção dele. Eu não estou definindo um campo, né? eu estou falando que eu posso transportar um vetor na direção de um outro vetor. É um outro tipo de informação que eu estou colocando. É bem menos informação. Tá certo? As duas ferramentas são importantes. Tá? Tem fórmulas que você tenta escrever tudo em termos de derivada covariante, ela fica esquisita, mas se você trocar um pedaço para a derivada de Lie e um pedaço covariante, fica tudo bonitinho, porque depende muito do que você está fazendo e do significado geométrico das coisas. Tá? Bom, voltando aqui ao que nós estávamos falando. Então, isso a gente discutiu na aula passada. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é um campo geodésico, tá certo? Na aula passada eu não introduzi essa notação, mas o ideal é você falar o seguinte. Digamos que eu tenho um vetor x. Esse vetor x ele vai ter componentes t, r, θ e φ. Tá certo? Oi? É um campo paralelo transportado. Um campo paralelo transportado por ele mesmo, o campo que é definido pelo transporte paralelo dele mesmo, na direção dele mesmo. Desculpa, mas é assim mesmo. Então, eu tenho esse vetor aqui, tá certo? A gente sabe que um vetor em si não é desculpa. A gente tem esse ponto na variedade. A gente sabe que um ponto em si não é um vetor na variedade. A gente sabe que a adição desses objetos aqui não vai fazer muito sentido. Mas a derivada temporal desses caras aqui vai ser a tangente dessa curva, tá certo? Você imagina agora que esse cara aqui, todo mundo está parametrizado por tal. Isso aqui vai dar o tempo, parâmetro por tal, o R, né, parâmetro coordenada por tal, né, o θ por tal e o φ por tal, tá certo? Se eu calculo agora dx de tal, o que eu vou ter aqui, pessoal, é agora um vetor tangente a cada ponto da minha trajetória, tá certo? E ele aqui vai ser feito por dt de tal, dr de tal, dθ de tal, dφ de tal, tá certo? Só que eu quero que essa curva tenha
as tangentes que coincidam com o meu campo a cada instante t, tá certo? Então eu quero que dx de tal seja igual a v. Aqui eu só botei t, mas o v ele depende de todo mundo, é porque aqui ele é constante em relação a x, a r θ φ, né? Então é o t, é o x de, o v de x de tal. Tá certo? Tá vendo? Esse cara é um campo. Um campo depende de 4 coordenadas para te dar um vetor. Então o campo na posição onde a partícula está te dá a direção dele naquele ponto. E eu vou dizer que a trajetória da partícula é tal que a tangente dela coincide com aquele campo. Tá certo? Na prática, o que a gente vai fazer é que a gente vai falar que nosso dx, a gente vai dar um novo rótulo para esse cara, de tal. Eu vou falar, já usar a notação nova, vou chamar esse cara de V maiúsculo de t, gama t, de t de tal, porque esse cara aqui só depende, né, do tempo, não, pode depender de todo mundo. Então é de x aqui. Tá certo? X de tal. Mais o meu v, r de tal, de gama r de x de tal. Tá certo? E aí eu comparo essas duas coisas, então eu vou querer o quê? Eu vou querer que esse comparado com aquele ali, com esse campo aqui que a gente encontrou, né? Esse aqui. Eu vou ter que dt de tal é igual a 1, dr de tal é igual a 0, dθ de tal é igual a 0 e dφ de tal igual a 0. Tá certo? Então, basicamente é o seguinte, se a minha partícula começa na posição R0, θ0 e φ0, ela não sai daquela posição. O tempo vai passar para ela, da mesma forma que o tempo coordenado, do parâmetro tempo, né, das folhas. Então, basicamente, o relógio que ela mede é dado pelo mesmo parâmetro que rotula todas as folhas. Você chegou na última linha, a partir da última. Então, isso igualado a isso, dá isso. Porque eu não tenho... bom, é que eu acho que eu escrevi faltando coisa, né? É porque esse cara aqui, ó, é o VT. Esse é o VR. Esse é o Vθ e esse é o Vφ. Faltou colocar os outros aqui. Na verdade, eu poderia botar assim para poupar, né? Pronto. Tá certo? Rapidinho. Por que você definiu o V você não gama T? De começo. Não, eu tô mostrando... Eu vou mostrar para vocês vários tipos de geodésica. A primeira classe de geodésicas que eu vou te mostrar são as geodésicas que acompanham esse campo paralelo transportado, que acompanha o tempo natural de Friedmann. Tá certo? Primeiro eu mostrei que esse cara esse cara aqui é um campo paralelo transportado. Eu acabei de mostrar que o transporte dele dá simplesmente essa solução aqui. Tá certo? E agora que eu tenho a solução para o meu campo, eu posso encontrar as curvas que acompanham aquela solução. E eu estou mostrando que as curvas que acompanham essa solução são essas curvas que são triviais. As coordenadas, não a posição, as coordenadas, porque você vai ver que a distância vai aumentar, isso a gente discutiu na aula passada. As coordenadas são constantes e o tempo dela passa de acordo com esse tempo tal aqui. Ou seja, esses dois tempos estão calibrados. Estão calibrados não, eles são sincronizados, mas não necessariamente calibrados. Pode ter um delta t entre eles, né? Tá claro? Esse cara aqui é o gama mi calculado em x de tal. É que você não vai ter uma expressão para o gama mi. Você sabe a derivada dele, mas você não tem uma expressão para ele. Porque o gama mi, ele está escrito em termo, ele é, digamos, ele já representa um vetor na direção mi, ou seja, ou ddt, ou ddr, ou ddt, ou dθ, ou ddφ, entendeu? Então ele não tem uma expressão, a expressão dele é ele mesmo. O que ele representa, entendeu?
É quando você escreve coordenadas cartesianas, fala x chapéu, y chapéu, z chapéu. Aí como é que eu escrevo x chapéu? Tudo bem, eu poderia pode pensar nisso aqui. Mas isso aqui, na verdade, é só um isomorfismo dos dois espaços vetoriais. Não é que isso é isso. Isso aqui é um novo nome que eu dei para isso. Entendeu? Eu pensei que, por algum motivo, ele poderia, dependendo da parametrização, mudar. Se eu tivesse dois sistemas de coordenadas, eu poderia escrever esses caras em relação a eles em outro sistema de coordenadas. Poderia. Mas isso não ia ajudar a gente em nada. Então isso aqui é só uma revisão rápida do que a gente fez na aula passada, tá? A gente encontrou essa primeira geodésica aqui. Então é o seguinte, eu tenho aquelas folhas homogêneas isotrópicas, eu peguei uma classe especial de campos paralelotransportados, são esses campos que começam apontando na direção do tempo, e eu mostrei que se eles começam apontando na direção do tempo, eles continuam apontando na direção do tempo. E esses campos são das partículas que estão paradas, tá certo? E você vê que as partículas que estão paradas em Friedmann, na cosmologia, o relógio dela mede o mesmo intervalo de tempo que você mediria se você simplesmente calculasse a diferença entre os rótulos dos tempos nessas folhas, que é esse rótulo T aqui. Ou seja, na verdade, isso serve para dar significado para esse cara. Ou seja, esse cara aqui, em absoluto, quando você pega uma métrica e escreve ela não tem significado. O significado você atribui às coordenadas ao associar as coordenadas a eventos físicos. Então eu associei a coordenada T, o evento físico, que é a passagem de tempo no relógio do tempo próprio do camarada que está parado nesse espaço. Tá certo? Tá? Então vamos recomeçar aqui. Agora vamos pegar um caso um pouco mais geral. Vamos fazer o seguinte. Essa continha é um pouco mais chata, pessoal, então perguntem, tá? Se ficarem com dúvidas. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu tenho um certo campo que é assim, o meu V original, ele vai ser um certo VT de gama T, mais uma outra função aqui de gama R. Tá certo? Então veja, eu estou dizendo o seguinte, é um campo radial, tá? Em cada ponto do espaço, ele está apontando para uma direção diferente. Ele pode estar apontando para uma direção diferente. Ou seja, esse cara aqui, ó, o meu VT, ele pode depender de T, de R, de θ e de φ. E esse cara aqui também. Ele depende de T, R, θ, φ. Ele não está mais em queda livre. Ele pode ter uma velocidade. Tá certo? Esse é um campo que não está apontando mais só para o tempo. É um campo que aponta... Um campo desse tipo, a gente chama de um campo tipo tempo, que é o campo que aponta para possíveis tangentes de partículas físicas. Né? Acho que todo mundo aqui já viu relatividade restrita. Em relatividade restrita, esses vetores tipo tempo são os vetores que apontam para dentro do cone de luz, que são as trajetórias, digamos assim, causais. Tá certo? E agora eu estou simplesmente dizendo que esse negócio pode ser diferente. Ó. Quando eu aumento o R, pode aumentar a velocidade, depois diminuir, tanto faz. Isso aqui é um campo em geral, tá certo? Bom, só que a gente pode pegar esse campo ponto a ponto e transportar ele ponto a ponto. Na direção da onde? Dele mesmo. Tá certo? A gente sabe fazer isso. Né? Então, vamos lá. Eu sei agora... Mais forte? Ah, eu entendi mais forte, mas aí você, em seguida falou que está congelando, eu falei, nossa, ele quer sofrer, né? Tá. Ah, vocês estão com ele em cima aqui, né? Deixa eu ver uma coisa só. Não, cadê? Talvez assim seja um pouco melhor, porque eu acho que ele está com um ventilador fixo em cima de vocês. Tá.
Bom, então vamos lá. O que acontece quando eu transportar o meu V? Né? Então, eu já tinha visto, esse cara aqui vai ser o quê? Vmi menos del gama alfa del x beta gama mi V alfa delta x beta. Isso aqui tudo, meu gama mi de x mais delta x. Tá certo? Então, só aquela fórmula que a gente já tinha deduzido anteriormente para o transporte. Tá bom? Bom, na prática, isso fica assim, ó. Vmi de gama mi de x mais delta x menos del gama alfa del x beta gama mi x mais delta x V alfa V beta delta lambda. Tá certo? Então, a única coisa que eu fiz a mais aqui, que vocês talvez não tenham acompanhado, é que esse cara aqui, ou seja, eu estou escolhendo que a minha variação nada mais é do que eu fazer um translado na direção de V, né, com um parâmetro lambda qualquer aqui. Certo? Então, uma translação de, digamos, raio lambda na direção do próprio V. Ok? Então, por isso que ficou assim aqui. Certo? Maravilha. Bom, o que acontece aqui, pessoal, é que a gente vai ter alguns efeitos, né? A gente sabe quem é a derivada desse negócio aqui em relação a R, né? Desculpa, vai ter o T, vai ter o R, vai ter o θ e vai ter o φ, tá certo? Só que aqui, esse cara aqui só tem quem? O T e o R, porque ele é o inicial, tá vendo? Ele só tem T e R, os outros aqui são zero, certo? Eu não preciso me preocupar com esse índice aqui diferente de T e R. A derivada é na direção do próprio V, que é o beta, que também só tem T e R, tá certo? E então, a única coisa que eu vou ter que fazer é calcular essas derivadas aqui, TT, TR, RT e RR, tá certo? Então, vai ficar assim, esse cara repete, gama mi, x mais delta x, aí vai ficar assim, menos d gama t dt, vt, vt, como é que é? O x é um vetor posição, é um vetor não, é uma posição, coordenadas de uma posição, não é um vetor. Qual x? O delta x é um vetor. Então, porque justamente o x pelo que entendi é a posição na folha, né? Isso. Aí, a notação ali está x mais delta x. Isso. Mas faz sentido isso porque o x pode não ser um vetor. Mas justamente, essa é a única nuancezinha. O x, ele é um vetor vezes um pequeno deslocamento. Então, isso aqui não é um vetor, tá? Mas tem um vetor no meio. Ele é uma variação na posição que você sempre pode escrever como um vetor no espaço tangente mais um deslocamento. É só isso, é simples. Você pegar um campo vetorial qualquer, numa variedade, você pode definir que um ponto ele pode chegar do lado, você pode definir o ponto ao lado usando o ponto onde você estava, o vetor do espaço tangente onde ele estava definido e mais um pequeno deslocamento. Certo? Porque é o que aparece quando você faz a série de Taylor. Você faz uma série de Taylor de uma função da variedade, de uma representação local da variedade. Na série de Taylor aparece naturalmente esse tipo de coisa aqui, ó. Esse cara aqui é o parâmetro da sua série de Taylor e esses caras aqui é a direção na qual você está derivando. Certo? Então eu tenho esse primeiro termo aqui, tá certo? Lembrando que todos os vetores... Aqui eu estou usando aquela notação compacta que a gente discutiu bastante no caso da S2.
qualquer vetor gama que resultar da derivada precisa ser calculado em x mais ΔX. Tá certo? Só para não ficar escrevendo essa parafernália toda aqui. Isso aqui tudo que faz aquele projetor que a gente discutiu. Ele pega todos os vetores e não funções, todos os vetores e recalcula os vetores no ponto deslocado. Tá certo? Beleza. O próximo termo que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai ter o termo d gama t dr e d gama r dt. Só que esses dois termos são iguais. Porque a gente viu aqui, ó. Tá? dr, d gama t e dt, d gama r, eles dão o mesmo valor. Mesma coisa. Então a gente vai botar um fator de 2 aqui. Tá certo? E vai ficar assim. d gama t dr. Tá certo? E aí tem que lembrar que o resultado dessa derivada tem que estar calculado em x mais ΔX. Todos os vetores que resultarem ali precisam ser calculados em x mais ΔX, certo? E agora eu tenho meu último cara, que eu acho que dá espaço botar aqui, que é o meu d gama r. Não, porque está faltando coisa. Aqui ainda falta o VT e o VR e o delta lambda. E aqui eu tenho menos o último termo, que é o d gama r dr. É assim que eu estou fazendo assim, né? Com esse cara aqui, aquela mesma coisa, tá certo? E aqui vai ficar VR delta gama, delta lambda, tá certo? Bom, então, esse termo não muda, fica V gama x mais ΔX. Agora, muito cuidado, vamos lá. Esse cara é 0, vai embora, não interessa. Esse cara aqui, ó, vamos lá. Ele vai ser H gama. Mas lembra, H é uma função que vai depender do tempo. Ele não depende das outras coordenadas, né? Porque o H a gente tinha visto, né? Vou escrever aqui de novo. H é igual a 1 sobre A dA dt. Vou botar parcial, em geral pode depender de todo mundo, tá certo? Bom, então esse cara ele não vai ser calculado em t mais alguma coisa não. A função fica no mesmo lugar, mas o gama ele ganha o deslocamento no argumento, tá certo? Então, isso aqui vai virar como? Vai ficar menos 2h VT VR gama R de x mais ΔX. Claro que eu botei no lugar errado. Era aqui embaixo, certo? Então fica aqui menos 2 vezes H. Eu não estou escrevendo os argumentos do ponto original que eu estava, que é T, R, θ, tá? Porque senão ia ficar infinito aqui. E aqui vai ficar o meu gama R de x mais ΔX. E aqui eu vou ter VT, VR, delta lambda. E eu vou ter esse último cara aqui. Ele é um pouco mais complicado, porque ele tem dois termos, né? Então vamos escrevê-los aqui. Será que dá espaço? Vai ficar assim. A quadrado H sobre 1 menos K R2. Aí o gama T de x mais ΔX. Tá certo? Mais KR gama R dividido por 1 menos KR quadrado. E tudo isso aqui multiplica ainda VR quadrado. Tá certo? Então veja, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente sabe como é que o nosso campo foi transportado. Alguma dúvida? A gente sabe como é que o nosso campo foi transportado de um ponto qualquer, tá, na direção dele mesmo. É dado por essa expressão aparentemente complicada aqui. Certo? Agora a gente não vai precisar mais disso, porque agora a gente já sabe o transporte dele. O que vai acontecer aqui? Quem é o meu campo calculado aqui? Vocês entendem a diferença? Uma coisa é o campo no ponto T, R, θ, φ, transportado numa certa direção.
Outra coisa é o campo calculado na direção para onde eu transportei aquele que eu acabei de transportar. Tá certo? Ou seja, eu tenho a variedade aqui, eu tenho um ponto, tá certo? Nesse ponto eu tenho um valor de V, aí eu pego a direção de V, ele aponta para uma direção para dentro da minha variedade, digamos que seja essa, eu transporto esse cara para cá e encontro o meu T delta XV. Só que nesse ponto, se o meu V é um campo, neste ponto ele também tem um valor, que é o valor de V calculado em X mais delta X. Vocês entendem a diferença? Deixa eu fazer maior aqui. Vamos ver. Vou pegar um exemplo simples aqui. A gente viu lá na S2 que a gente tem os campos na direção θ são geodésicos, né? Então a gente viu que, por exemplo, qualquer coisa do tipo f de θ, φ e θ, se você transportar na direção θ, o que vai acontecer? Esse cara vai ter o mesmo valor, né? Lembra, esse cara aqui também depende de θ e φ. Tá certo? Então, eu estou pegando aqui uma esfera, certo? Aí eu estou pegando esse pedacinho dela aqui, e aí eu estou falando o seguinte, eu pego nesse ponto aqui, ó, eu tenho um valor de V. Digamos que é um valor que aponta nessa direção aqui. Tá certo? Essa direção aqui é a direção Eθ. Até aqui tá tudo bem? Aí eu falo o seguinte, beleza, se eu transporto esse cara a um certo Δθ, a gente viu que isso aqui vai ser assim, ó, T Δθ no nosso V, isso aqui vai ser o quê? Esse cara vai ser o meu F de θ e φ, né? Mais a derivada desse cara aqui, d θ, delta θ, e aí calculado em θ mais delta θ. Tá certo? Só que isso aqui é zero. E isso tudo está em θ. Veja, esse cara aqui foi transportado até aqui. Tá certo? Então agora ele habita a posição θ mais delta θ e φ. Tá certo? Mas esse cara é um campo. Eu posso muito bem dizer que eu quero calcular quanto que ele era aqui. Quanto que ele era? Não, quanto que ele é ali. Então eu posso falar, ele em θ mais delta θ e φ, ele vai ser igual a f de θ mais delta θ, φ na direção θ de θ mais delta θ e φ. Tá certo? É como se eu fizesse assim, eu tenho um campo e aí esse campo ele faz esse movimento aqui. Mas eu posso transportar ele para cá assim. Aí eu posso comparar o movimento que ele faz com o movimento que ele faria se ele fosse transportado. Essas duas coisas que eu estou fazendo. Então, esse cara transportado, ele vai ser como? Ele vai ser o Vmi calculado agora em x mais delta x. Certo? O gama mi em x mais delta x. Tá certo? Então aqui que está aquele ponto que o Demétrio estava se questionando. Porque agora o que acontece é o seguinte, eu vou dizer que esse cara aqui, ele pode ser qualquer 4 números, podem ser quaisquer 4 números. Eu posso escolher esses 4 números como sendo o quê? Como sendo o meu vetor vezes um parâmetro, que dá a unidade certa, entendeu? Se fosse velocidade, seria um parâmetro de tempo, para aqui velocidade vezes tempo de deslocamento, entendeu? E aí eu faço esse negócio aqui ficar bem consistente. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui V de x mais delta x mi, del mi, mi não é bom, alfa, né? Mi de x. Tudo isso aqui em gama de mi de x mais delta x. Tá certo?
Não. Eu peguei o meu vetor no ponto x e transportei ele, tá certo? Aí eu obtive isso aqui. Eu peguei do ponto x e transportei. Agora eu peguei quanto que ele é no ponto x mais ΔX. São duas coisas diferentes. E daí, esse código que você argumentou, que era um ponto que eu me perdi um pouco, você argumentou da primeira para a segunda. Eu só expandi em Taylor, aqui, ó. Eu estou fazendo a suposição de que o meu ΔX é pequeno. E eu parametrizo essa pequenez dele falando que o meu ΔX, alfa, ele vai ser o meu V no ponto T, vezes um parâmetro pequenininho aqui. Que eu estou fazendo uma série de Taylor para série de Maclaurin para delta lambda igual a zero. Só isso. Certo? Quando eu faço a expansão, eu obtenho isso. Só que agora eu posso fazer o seguinte, eu posso comparar esse cara com esse cara aqui. Tá? Se esses dois caras forem iguais, significa que o meu campo é paralelo transportado a ele mesmo. Porque significa que ele calculado lá é igual a transportar ele. E como nada do que eu fiz depende da posição onde eu estava, significa que ele vai ser paralelo transportado em todos os pontos. Ele vai ser tipo um campo geodésico. Mas ele é um campo, não uma geodésica. Ele vai ser uma geodésica. Ele vai ser um campo de vetores, tais que trajetórias que tenham as suas tangentes iguais a esse campo são geodésicas. Essa é uma nuance que às vezes demora para você entender. E vários livros de cosmologia não fazem essa distinção. Então tem umas contas que eu vou mostrar para vocês, algumas coisas podem parecer bem mágicas, tá certo? E precisa fazer isso com cuidado para não ficar mágico assim. Certo? Então vamos lá. A gente sabe que é ΔX, está aqui, a gente sabe todo mundo aqui. Então a gente pode comparar componente a componente, certo? Né? Eu posso falar o seguinte, eu quero dizer que o meu V de x mais ΔX é igual ao transporte ao longo de ΔX do meu V de x. Eu quero igualar essas duas coisas. Tá certo? Bom, esse cara aqui, eu vou ter a derivada dele em relação a θ e a derivada dele em relação a φ. Eu não tenho gama θ e gama φ aqui. Não tenho. Tá certo? Então, qualquer que seja essas derivadas que vão aparecer lá, elas vão ser constantes. Então, eu não vou introduzir elas aqui. Eu vou botar igual a zero. Tá certo? Para facilitar a nossa vida. Tá vendo? Esse cara aqui, ele nem tem a derivada em relação a θ e em relação a φ, ela nem aparece aqui e nem aparece lá. Tá certo? Então eu vou escolher esses caras constantes para todos os pontos. Porque é consistente com o meu sistema de equações. Isso. Vamos lá. Quando eu abrir esse negócio aqui, eu vou ter o meu V de t aqui no meu tempo inicial. Tá certo? E esse cara vai ter uma certa dependência em R que eu não especifiquei quem é ainda. Certo? Mas eu também vou ter aqui o meu D, eu vou ter as derivadas aqui também do meu Vθ e do meu Vφ. Esses caras vão depender do gama θ e do gama φ. Tá certo? Esses caras, eles vão aparecer com zero aqui. Porque esse cara não depende. Na hora que eu transportei ele, eu usei aquele fato de que quando eu transporto R, eu só encontro RT, e quando eu transporto T, eu só encontro RT. Então não apareceu θ e φ aqui. Então essas equações são consistentes com a escolha de Vθ igual a zero e Vφ igual a zero. Tem escolhas mais complicadas. Porque eu posso fazer um campo que fica girando em teto, um negócio maluco, entendeu? Mas eu fiz essa escolha aqui porque ela simplifica a minha vida. Beleza. Bom, agora que a gente tem isso aqui, a gente pode transformar essa igualdade mais formal numa igualdade mais prática, né? Vamos pegar aqui. Eu vou ter as derivadas em relação a R, em relação a T e R
tanto do T quanto do R. Esse índice é o índice que vai bater com a base. Então vai ficar assim. VT, del VT, dt, mais VR, del R, VT, igual. Esse cara aqui, vocês concordam que é o termo que vai multiplicar o meu gama T. É só olhar o cara que multiplica meu gama T ali agora, tá certo? Eu já estou cortando o delta lambda que ele vai embora, tá? Porque vai aparecer dos dois lados. Aqui vai ter um delta lambda e lá vai ter delta lambda também. Então, quem vai multiplicar meu gama T? Aqui é o meu gama R, aqui é meu gama R, mas aqui é gama T. Certo? Então, aqui a gente vai obter que isso aqui vai ser igual a menos A ao quadrado, H, VR quadrado, dividido por 1 menos KR quadrado. Tá certo? A próxima equação é muito parecida, só que ela vai ser VR, del R, VT, del T de VR, mais VR, dr de VR, tá certo? E esse cara vai ser esse primeiro pedaço e o segundo pedaço ali, tá? Que vai ser aqui. Menos 2 vezes a função de Hubble, VT, VR, menos KR dividido por 1 menos KR2, VR ao quadrado. Tá certo? Tudo bem até aqui? Ou seja, se o meu campo satisfizer esse conjunto complicado de equações diferenciais não lineares e acopladas, diferenciais parciais não lineares e acopladas, então a gente sabe que a gente tem um campo geodésico, ou um campo paralelo transportado por ele mesmo, tá certo? Então toda vez que a gente escreve isso lá da forma mais avançada, em termos tensoriais, parece que a gente está, basta escrever um campo que satisfaça isso. Mas na hora que você vê na prática o que significa dizer aquilo, você começa a se preocupar um pouco mais com a generalidade daquilo, tá? Beleza. Agora a gente precisa tratar essas duas equações, porque na verdade parece que são duas equações, mas a gente tem uma equação só, certo? Para a gente ver isso, a gente tem que entender primeiro o seguinte. Deixa eu ver onde é que eu estou fazendo, só um segundo. Só ver se eu estou fazendo o primeiro para o segundo. Essa aqui está lá. Ah, tá. Então eu vou começar a simplificar a equação de baixo, tá bom? Então essa equação de baixo eu posso fazer o seguinte, eu vou passar esse termo para o lado esquerdo e vou botá-lo assim, ó. VT, del VR. Depois eu vou explicar por que isso aqui parece complicado, tá? Tem duas opções, uma complica numa região e simplifica na outra e vice-versa, mas a gente vai entender o que está acontecendo. Tá? Então esse é o primeiro termo ali, mais 1/2, aí vai ficar assim, del VR2 del R, tá certo? Que é esse termo aqui, tá? Eu simplesmente escrevi como a derivada do quadrado, certo? Mais 2KR VR2 1 menos KR2, tá certo? Isso aqui vai ser igual a menos 2HVT-VR, tá certo? Esse 2 aqui eu multipliquei e dividi, porque eu botei esse 2 aqui em evidência, tá? E por que a gente está fazendo isso aqui, pessoal? Porque, olha aqui, se eu derivar um termo desse tipo aqui, a derivada da minha interna vai ser KR. Né? Ou seja, a derivada do que está interno aqui no denominador é a derivada só desse pedacinho aqui, que vai ter um KR, 2KR, na verdade. Tá certo? 2KR aqui. Só que, deixa eu ver...
porque eu não quero fazer uma coisa muito mágica. Isso. E aqui eu tenho a derivada de um termo desse tipo, né? Tá vendo? Eu tenho a derivada de um termo, esse termo aqui parece uma derivada, e esse termo é claramente uma derivada, porque tem o DDR aqui, tá certo? Então eu posso transformar isso aqui na derivada de um produto. É um truquezinho matemático que a gente faz de novo, tá? Então, para você ver, para aparecer o que eu quero, como é que acontece com a derivada de uma coisa desse tipo aqui? Quando eu derivo, esse negócio fica ao quadrado. Então, eu preciso que esse negócio apareça ao quadrado aqui, certo? Tem várias maneiras de fazer essa conta, eu faço desse jeito, certo? Então, para esse aqui aparecer ao quadrado, eu multiplico e divido por esse termo aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. VT, dVR, dt, mais... Aí eu multipliquei por 1 menos KR2 dividido por 2. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, está faltando não. Aí vai ficar aqui assim, pessoal. Eu não vou fazer todo o detalhe. Vai ficar dr, tá? A2. Onde é que está esse A2, cara? Espera um pouquinho. Tem um termo que está errado, falta um A2. Eu acho que é aqui, pessoal. Ao quadrado, tá? Faltava um termo no termo do transporte, depois eu corrigi, eu não corrigi em todos os pedaços. Ah, não, eu estou falando besteira. A correção estava certa, esquece a entrada aqui não, tá? A correção já é em outra região da conta. Tá? Então tá, isso aqui vai ficar DDR de VR quadrado dividido por 1 menos KR2. Tá certo? Aí para vocês acreditarem em mim, em vez de eu fazer a conta, eu vou fazer o seguinte. Derivada desse vezes esse vai dar esse termo aqui, porque vai cortar isso com isso. Tá certo? A derivada desse aqui vai ficar isso aqui com o sinal de menos ao quadrado. Porque a derivada de 1 sobre uma coisa elevada... Derivada de uma coisa elevada a menos 1 é menos 1 vezes aquela coisa elevada a menos 2. Então vai ter o menos 1, mas vai ter o menos daqui da derivada da interna. Que vai dar menos 2kr, que é esse pedacinho aqui. E vai ficar isso aqui ao quadrado. Mas aí esse cara vem multiplicando e transforma esse cara aqui na potência certa. Tá certo? Nada demais. Agora, como essa derivada é em relação a r, eu vou multiplicar por a ao quadrado aqui e vou multiplicar por a ao quadrado aqui. Só porque eu posso, tá? Menos 2H VT VR. Maravilha. Só que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal. Quando a gente faz essa conta, a gente faz para um campo que é paralelo transportado. Só que a gente sabe que a vantagem de um campo ser paralelo transportado é que a métrica é preservada. Significa que se o campo é normalizado num ponto, ele é normalizado em todos, tá certo? No caso, se ele é normalizado inicialmente, ele vai permanecer normalizado sempre. Tá certo? Vocês entendem o que eu acabei de falar? Né? Lembra, o transporte paralelo preserva a métrica. Se ele preserva a métrica, significa que tanto faz eu calcular a norma dele aqui e transportar, ou vice-versa. Mas como ele é paralelo transportado, significa que isso nunca muda. Certo? Então, a gente pode lembrar que, se eu tirar V.V, isso aqui vai ser igual a menos... Oi? Totalmente. Cara, você foi a única... Eu acho que você e o Eduardo, cara, são as únicas pessoas que esbarraram na minha câmera já. Pronto. Bom, então você tem que isso aqui vai dar a parte VT ao quadrado. Vocês lembram da métrica, né? E aqui vai ser mais A ao quadrado sobre 1 menos KR quadrado VR quadrado. Certo? E a gente quer esse campo paralelo transportado. Como ele é paralelo transportado e isso é preservado, a gente vai escolher isso inicialmente igual a sendo a menos 1. Desculpa. Igual a sendo menos epsilon. Esse epsilon ele vai poder ser 1, menos 1 e 0. Quando for 1, significa que eu normalizei esse cara de forma que essas trajetórias vão ser tipo tempo.
Se for negativo, vai ser tipo espaço, se for zero, vão ser nulas as nossas trajetórias, certo? Mas, de qualquer forma, o importante é ser uma constante, tá? Bom, significa, então, que esse cara, ele não é independente desse, tá certo? E é por isso que eu preciso mostrar que aquelas duas equações ali, na verdade, são a mesma equação. Quer dizer que ele é dependente do outro termo só se for normalizado. Isso. Mas veja bem, aí que está interessante. Quando você está trabalhando com coisas paralelo-transportadas, o módulo desse vetor vai sempre ser constante. Então, sempre vai ser dependente, quando for paralelo-transportado. Tá? Beleza. Então, e outra coisa, você vê que esse cara, por causa da métrica, ele sempre aparece bagunçadinho com esse termo aqui, ó. Tem sempre esse termo multiplicando. E está com um cara parecido com o termo que a gente que está atrapalhando a gente ali também, tá certo? Então, na verdade, isso nos mostra que existe um termo mais interessante, uma variável mais interessante, que é o nosso VR normalizado, que nada mais vai ser do que o fator de escala vezes VR dividido por 1 menos KR quadrado. Usando essa variável, a nossa restrição vai ficar assim. VT vai ser igual, aí eu teria mais ou menos, mas eu quero as trajetórias que andam para frente no tempo, então eu boto mais, e aqui vai ficar assim, raiz de epsilon mais VR barra quadrado. Tá certo? Qual foi a argumentação da velocidade de A argumentação é V.V é sempre constante. Então, não ganho muita coisa em deixar essa constante ser qualquer número. Na verdade, aqui eu até estou deixando, porque eu estou deixando epsilon, e eu não vou fazer nenhuma hipótese sobre epsilon, tá? Mas, geralmente, você normaliza a menos 1, ou 1 ou 0, para você ter campos geodésicos do tipo espaço, tempo e luz. Tá certo? Não precisa alta, não? Não tem fator de escala no tempo, não. Só no calibre de tempo conforme. No VR, não porque, veja... Ah, obrigado. Você acertou a potência no lugar errado. Você viu meu erro em outro lugar. Tá? Justamente porque a gente quer que esse cara ao quadrado bata com esse cara ao quadrado aqui. Certo? E a gente sabe que esse negócio aqui é sempre maior que zero, né? A gente fez essa continha lá atrás, então aqui a coisa está segura. Porque o raio de curvatura não pode ser maior do que o raio da 3 esfera ou do espaço hiperbólico. Tá? Ou do caso hiperbólico pode. Ok. Então, veja, agora que a gente simplificou, isso aqui está aparecendo, pessoal, é o nosso VR. Barra. Ao quadrado. Tá certo? Então, a gente pode voltar aqui. vai voltar muito, eu acho, mas esse VT igual a zero, como que apareceu essa restrição? Se fosse zero, Eu impus porque ela não vai ser importante para a gente. Tá certo? Ela não muda as contas porque, como eu falei para vocês, né? Na hora que eu transportei paralelamente, pelo menos do primeiro ponto para o segundo ponto no tempo, ele não ganhou nenhuma componente nova. Toda vez que a gente transporta γt, isso só vai em combinações de γt e γr. É a mesma coisa, γr só vai em combinações de γr e γt. Tá certo? Isso me permite escolher uma classe de soluções onde Vθ e Vφ são iguais a zero. É só isso que eu estou falando. Você sempre pode escolher se você for na sua movimentos, como seja sempre Esse é o argumento que eu usei na aula passada. Basicamente é isso. Na verdade, eu não estou muito interessado nisso porque eu estou trabalhando com o universo isotrópico. Quando eu estiver calculando distâncias em universo de Bianchi, esse negócio vai ser importante. Eu não posso mais fazer isso. Mas aí Bianchi, pelo menos Bianchi 1, tem a vantagem de você poder ter um sistema tipo cartesiano, aí fica muito mais fácil fazer esses transportes, porque a parte espacial ela não tem curvatura. Então fica mais simples, entendeu? Mas a gente não vai chegar lá, porque a gente não vai ver Bianchi nesse curso. Tá? Ok, então, fazendo essa definição, nossa equação vai ficar Vt del VR, dt menos 1 sobre KR2
sobre 2A ao quadrado, del R, VR barra quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 2H VT VR. Certo? Ok, deixa eu ver. Eu fiz em vários... Então tá. Se eu quiser que apareça o meu VR barra aqui também, eu primeiro preciso lidar com o seguinte problema. Eu posso entrar e sair com 1 menos KR2 porque aqui é derivada em relação ao tempo, tá certo? Mas eu não posso sair e entrar com o fator de escala. Ok? Então o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou escrever esse terminho aqui, pessoal, depois vou apagar, só para vocês acreditarem em mim, tá? VDT, aí eu quero que tenha um V com A e dividido por A, certo? E eu fiz aqui num passo só. Tá. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar dt de VRA, né? 1 sobre A, menos... Por que menos? Porque eu estou derivando o A que está no denominador. Então vai cair o menos 1, vai ficar A ao quadrado no denominador e A ponto em cima. Mas A ponto sobre A é H. Então vai ficar menos H, tá certo? VR. Todo mundo concorda? Né? Porque eu derivei esse cara aqui, aí vai ficar o quadrado, um dos A's eu fiz o A ponto sobre A e o outro A cortou com o A que estava sobrando. Tá bom? Beleza, só que olha aqui. Esse termo aqui, vezes VT, vai dar o VT multiplicando aqui e o VT aqui. Só que o VT multiplicando aqui vai ficar igual a esse termo daqui. Só que esse termo tem um menos 2 e esse termo vai ter um menos 1. Então o menos 2 some do outro lado e fica menos 1. Tá certo? Tá, querem que eu faça mais passos ou tá tranquilo de acompanhar? Eu vou só... O que eu quero que apareça um A multiplicando esse VR, porque eu quero fazer uma transformação de variáveis para usar o meu VR barra em vez do meu VR. Para fazer isso, o primeiro truque é simplesmente multiplicar e dividir por A. E agora eu separo a derivada como a derivada do produto, vezes esse, depois a derivada desse vezes esse. Né? O primeiro e o segundo aqui. Certo? Então deixa eu fazer mais um passo. Então, eu vou multiplicar esse negócio aqui por VT. Tá? Vai ficar assim, ó. VT del T de VR, né, é igual a VT vezes isso aqui, que é o VT vezes isso aqui. Então vai ficar assim, ó, VT sobre A del T de VRA menos H VR VT. Tá certo? Quando eu substituir esse negócio aqui, eu vou ter assim, esse primeiro termo aqui, agora eu não vou fazer mais uma coisa com ele. Eu vou multiplicar e dividir por esse termo aqui, tá? Então vai ficar 1 menos KR2 sobre, com raiz com A, tá certo? VT, que é esse termo aqui, del T de V barra R, tá certo? Menos, esse termo não muda, vai ficar 1 menos KR2 sobre 2 ao quadrado, del VR barra 2 del R. E agora aqui vai ficar só menos HVT VR. Tá certo? Porque eu cortei esse termo aqui, que veio aqui, com esse 2 aqui. Por isso que sobra só menos 1 aqui. Certo? Tá ruim de ver ou tá tranquilo? Tá ruim? Tá tranquilo? Tá. Ok, então chegamos aqui. Tá? Deixa eu ver. Agora a única coisa que eu preciso fazer é dividir essa expressão toda por isso aqui, tá? Então quando eu fizer isso vai ficar assim. VT del
VR barra del t menos, aí vai cortar aqui, vai ficar raiz de 1 menos K R2 sobre 2A del V barra R del R vai ser igual, agora esse cara aqui vai ganhar um termo, que vai ser isso aqui, que eu estou multiplicando por A e dividindo por essa raiz. Aqui cortou uma das raízes, sobrou uma raiz, se eu pensar nesse cara como uma raiz ao quadrado, cortou o A aqui, e agora eu tinha um VR sem barra aqui. Então aquele fator que eu preciso para transformar esse VR no VR barra. Então fica assim, menos H VT VR barra. Tá certo? E essa aqui é a forma simplificada que eu quero. Tá certo? Parece, não sei se parece simplificada, mas é a forma simplificada. Então, beleza. Esse é o 1. Tá? Agora, a gente tinha essa seguinte equação aqui, pessoal. Deixa eu escrever ela de novo, porque eu tive que apagar. A segunda equação que a gente tinha era essa aqui, ó. Veja, essa aqui foi a equação para R, que a gente foi manipulando até transformar uma equação de VR barra. Tá certo? A equação para T que a gente tinha era assim, ó. VT del T VT mais VR del R VT igual a menos A2H1 menos KR2 VR quadrado. Essa é a equação que nós tínhamos, certo? Que eu apaguei ali. Agora, olha que interessante. Eu sei que VT é igual a raiz de epsilon mais V barra R quadrado. Então, eu trocar a derivada de VT para VR é moleza, tá certo? Porque quando eu calcular aqui d VT de qualquer coisa, esse negócio vai ser 1 sobre VT, né? Porque a derivada da raiz menos 1 fica raiz, menos meio, né? A raiz cai, e aí fica a derivada da interna, esse cara aqui é uma constante que a gente está usando, e a derivada da interna vai ter o meio que caiu aqui, com o meio desse cara aqui, vai ficar uma coisa assim, V barra R del qualquer coisa, V barra R. Tá certo? Então eu posso trocar a derivada de VT por derivada de VR. Tá certo? Se eu fizer esse negócio aqui, ó, eu tenho 1 sobre T que vai cortar, vai ficar assim, V barra R dt de V barra R, mais, aí esse termo vai ficar assim, ó, VR sobre VT, e aí eu tenho um V barra R, del V barra R, del R, é igual a menos ao quadrado H1 menos K. Quer dizer, esse cara aqui eu já posso engolir aqui, vai ficar menos H V barra R quadrado. Tá certo? Deixa eu ver. Ok. Tá certinho. Tá. Isso. Espera aí. Engraçado, por que eu fiz isso? Tudo bem, deixa eu fazer o que eu fiz aqui, só para... Eu não lembro por que eu fiz, mas eu vou fazer. Tá, então depois que eu cheguei nessa expressão aqui, eu dividi por VR barra. Ficou assim, del VR barra dt mais... Aí o VR barra some, fica VR... Ah, tá. Essa expressão ela é mais interessante. Então, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho um VR sem a barra. Então, eu multiplico e divido por A dividido por raiz de 1 menos KR2. Tá certo? Então, vai ficar assim. Raiz de 1 menos KR2 dividido por A
vezes V barra R dividido por VT, del V barra R, del R, é igual a menos H V barra R. Certo? Isso. Se eu multiplicar essa expressão toda por VT, eu obtenho a mesma expressão que eu tinha aqui. Ó. Então, naturalmente, como eu só tenho uma variável de campo independente, essas minhas equações diferenciais, elas podem ser reescritas com uma equação, e é importante, é uma equação de primeira ordem no tempo para VR, tá? Por isso que essa equação ela tem soluções globalmente definidas. Daí para utilizar essa expressão diferencial, escrevendo del T como extensão de del R, usando aquele vínculo ali. Del T? Não vai dar certo. Não, T e R são variáveis independentes, eu não posso... Mas pelo menos dá para substituir ali, só para colocar em termos de VR barra, ali o VT. Sim, sim, sim. A moral da história então é só que quando o nosso transporte paralelo faz o vetor pré-transportado, pós-transportado, como se diz no vetor, cada unidade sem o transporte paralelo em ambos os pontos, vale essa equação diferencial. Isso. Essa é uma nova história. Só para o meu computador não pegar fogo. É isso. É essa equação diferencial que rege os campos geodésicos radiais. Tá certo? E aí eles vão ser hiper importantes, porque a gente vai poder estudar toda a parte de geometria agora em Friedman a partir desses campos. Tá certo? Deixa eu ver. Esses campos eles são bem gerais, porque só parece que quando você usou a base T em R, e a gente sabe que são os vetores de base necessários para esse contexto de Friedman, parece muito geral essa construção. Eles são bem gerais. Tanto que a construção covariante ela deixa bem mais explícito que esses resultados que eu estou tirando, que parecem ter aquela escolha do θ e do φ, na verdade isso aqui vale em geral. É que o sistema de coordenadas atrapalha um pouco, né? Os cenários estão confundindo, você não estava tendo, certo? Tem alguma coisa errada, deixa eu ver. Eu não sei porque isso aqui ficou menos. Por que eu botei menos aqui? Porque era mais aqui. E era mais aqui. Foi alguma besteirinha na hora de copiar, porque aqui está menos, está mais o tempo todo. É mais sempre. Foi alguma bobeira que eu botei um menos ali. Tá? Depois vocês podem ver o vídeo e ver que eu de fato errei na hora que eu botei o menos ali. Qual certo? Oi? Qual certo? Com mais. Eu esqueci de botar o mais até o fim. Certo? Tá certo? Essa aqui tá certinha. Essa aqui foi a mais. Essa aqui é a partir dessa aqui já é a que a gente deduziu diretamente, então é mais fácil de ver daqui para cá. Tá certo? Então, ó, vamos ver, tem um monte de coisa interessante que vai acontecer aqui. Eu tenho o meu DDT de um campo, tá certo? Se eu digo quem é o meu V barra R de um certo T0 e R, porque para dar condições iniciais para um campo, eu preciso dar condições iniciais de toda a folha inicial, tá certo? Então eu posso dar condições iniciais nessa folha inteira, tá certo? E propagar essas condições iniciais no tempo, tá certo? É fácil ver que se você conhece esse negócio aqui, ó, você pode pensar na série de Taylor do seu campo e ver que ele pode ser escrito assim, ó, V barra R de T e R, ele vai ser igual ao V barra R de T 0 e R, mais a derivada desse cara em relação ao tempo, vezes T menos T0, né, que é a primeiro termo da série de Taylor. Só que a derivada primeira desse negócio aqui, a gente sabe, ou seja, esse cara aqui é dV dt, né, barra R em T0 e R. Tá certo? E esse negócio aqui vem com T menos T0. E eu tenho os próximos termos da série de Taylor. Só que, veja, essa equação me dá esse cara em termos do meu VR em zero. Porque aqui é derivada em relação a R, então eu posso tomar esse cara em T0.
E se eu sei a condição inicial, que é a função de R inicial, eu sei calcular a derivada da condição inicial. Eu também sei isso aqui. Se eu calcular a derivada segunda em relação ao tempo, vai ter derivada segunda aqui, vai complicar um pouco essa bagunça. Vocês podem pensar em fazer um pouco de conta, mas vocês vão ver que a derivada segunda também só vai depender das coisas que eu já tenho prontas, que é o VR inicial e suas derivadas. E a mesma coisa para todas as ordens. Mas aí você vai precisar das condições iniciais das derivadas também. Não, das condições iniciais, que são funções e, portanto, ele já tem as suas derivadas definidas. Ou seja, as derivadas em R, tá? Eu só estou te mostrando que todas as derivadas em T podem ser deduzidas a partir dessa expressão aqui. Então, isso aqui define unicamente um campo no momento que você faz essa condição inicial. Tá certo? Mas a dedução dos campos ela é muito complicada e é muito mais fácil a gente trabalhar com geodésicas, tá certo? Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai pegar geodésicas que sigam esse tipo de campo. Então, em vez da gente resolver para o campo explicitamente, a gente vai ver qual é a equação que isso aqui implica para as geodésicas, tá certo? Ou seja, a gente tem um campo, tem um espaço aqui com um monte de vetorzinho, eles vão seguindo uma certa direção aqui, e a gente vai pegar linhas que tenham tangentes que coincidam com aquele campo, tá certo? A gente começou essa parte da discussão, você falando com o vetor agora, o campo vetorial tinha um determinante para mim. Eu perguntei se isso quer dizer que não está mais esquerda livre, você concordou. Se não está mais esquerda livre, quer dizer que tem uma força no dele, certo? Não. É porque geralmente, desculpa, eu respondi errado a sua pergunta então. Porque a questão é a seguinte, ele está em queda livre, mas ele não tem a velocidade de forma a ver as folhas homogêneas isotrópicas. Ele não é um observador isotrópico. Ele é um observador tipo no referencial inercial, mas não no referencial inercial especial, que é aquele que vê o universo homogêneo isotrópico. Não tem força. Uhum. Tem alguma propriedade análoga desse tipo de observador que está se movendo, é inercial, mas não tiver essa expansão, porque a princípio a velocidade dele não vai ser constante por causa do fator escala. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Achei que você estava falando uma coisa, mas você terminou falando outra. Tem um POS, aí sou um observador inercial. E os meus amiguinhos também são observadores inerciais, vão estar se movendo com a velocidade constante em relação a mim. São a aceleração. Uhum. Nós temos essa propriedade que os observadores inerciais em pós que andam com velocidade constante uns dos outros. Eles estão, não, os inerciais estão constantes, tudo bem, isso mesmo. Quando a gente está em frio, se a gente tem um observador em queda livre, que não está se movendo com velocidade constante, ele é inercial, beleza. Mas a gente viu que também tem esse outro tipo de observador inercial que está andando, né, com uma velocidade. A velocidade não vai ser constante. A velocidade não é constante. Não. Mas tem alguma propriedade análoga à velocidade ser constante? Porque, lógico, eu sei que se eu pegar e calcular a aceleração desse cara, eu vou ter que é zero, enfim. Mas tem alguma coisa similar à velocidade constante? Ou é só calculando no duro mesmo, a aceleração é zero? Deixa eu responder a sua pergunta depois que a gente deduzir as velocidades. A gente vai deduzir isso explicitamente. Oi? Tem mais qual? Ah, a gente vai chegar lá também. A gente vai chegar lá também. Não, seta do tempo, aí a gente vai ter que inventar física nova para te responder. Mas esses dois outros a gente vai chegar lá agora. Certo? Deixa eu ver o tempo aqui. Pessoal, infelizmente eu vou ter que parar aqui. Porque agora eu vou fazer aquela mesma brincadeira. Eu vou falar que eu vou ter um x de lambda agora. Esse eu vou chamar de lambda não de tal, porque dependendo do meu sinal do epsilon, esse lambda aqui vai ser o parâmetro de uma trajetória nula, vai ser o tempo próprio de um observador, ou vai ser o parâmetro de uma... eu já falei das duas coisas, né? O tempo próximo do observador. Isso. Ou o comprimento de uma trajetória tipo espaço. Então isso pode ser tempo, comprimento ou parâmetro afim, tá certo? É uma trajetória do tipo espaço. Um objeto extenso, ele geralmente é descrito por trajetórias de tipo espaço. Um objeto tridimensional, né?
Ai,